Eu queria pedir aos irmãos que abrissem comigo em Êxodo 28. E nós vamos ler alguns versículos de Êxodo 28. Os irmãos acharam Êxodo 28? Amém? E o versículo 4, o primeiro versículo 4, depois a gente lê os demais, diz assim: estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral, um éfode, um manto, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto farão, pois santas vestes para Arão, teu irmão, e para os seus filhos, para administrarem o ofício sacerdotal. Nós, lá no Retiro, começamos alguns pontos, né? Consideramos alguns pontos que tínhamos orado junto com os irmãos e consideramos falar sobre alguns pontos, sobre oração, sobre sacerdócio não, sobre consagração, santificação, e assim foi. No Retiro, a gente não teve tanto tempo para poder falar todos os assuntos, e nós recapitulamos esses assuntos nas reuniões seguintes, das reuniões gerais. Né? Falamos sobre liberalidade, né? O irmão Bílico falou acho que 2 reuniões consecutivas, eu creio. Foi falado outros assuntos como oração também, né? Eu creio que foi o Gabriel. E santidade e consagração era o que tinha para ser dito lá em relação no Retiro. Então, irmãos, abre comigo também em 1 Tessalonicenses 5, 23. Que diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O tema aqui: e o mesmo Deus de paz vos santifique. O tema é a santificação. E aí, quando nós falamos sobre santificação, nos vem à cabeça diversas coisas, que a maioria delas estão corretas. De toda forma, a forma como nós analisamos a santificação, às vezes ela fica pendente de uma parte, de um todo. E Paulo nos dá esse texto que nos elucida basicamente como deveria ser entendida o que é a santificação. Ele fala que né, espírito, alma e corpo. Então a gente analisa a santificação e ela tem a mesma coerência de que se a gente estivesse estudando a salvação completa, né? Então ela tem o mesmo ponto de partida que a salvação completa. Como outros irmãos também estudam a doutrina do homem tripartido, ela também está incutida nesse assunto. Porque a salvação ela não pode ser entendida de forma alguma como apenas uma libertação, que também ou apenas abster de coisas, que também mudar a mente, que também ela não pode ser entendida como um bloco de coisas. Ela precisa ser dissecada para que a gente entenda o que a gente está fazendo de fato. Como nós estamos nos santificando diante do Senhor. Quais são os passo a passo? Porque é muito fácil, irmãos, a gente tecer crítica com pregações. Olha, irmão, tem que abrir mão disso, abrir mão daquilo. Mas o irmão fala assim, mas vamos ver como é que faz. Vamos tentar entender como é que faz? Isso talvez fosse mais interessante nesse ponto. Então, Paulo deixa muito claro aqui
vos santifique, espírito, alma e corpo. E aí, quando a gente estuda esse assunto, nós analisamos algumas coisas, como por exemplo, o que nós sabemos sobre isso? Porque eu tenho certeza que nas assembleias que aqui estão, todos os irmãos aqui, possivelmente teve um irmão que ensinou o homem tripartido aqui, né? Espírito, alma e corpo, a salvação que acontece em 3 tempos. Então, seria a mesma coisa? Então, talvez a santificação seria em 3 tempos também? Eu digo para os irmãos que sim, a santificação tem a santificação inicial, não é isso? Tem a santificação progressiva e a santificação completa, ou seja, o final das coisas, que basicamente tem a ver com a vinda do Senhor e o ressuscitar do nosso corpo. Amém, irmãos? Até aqui está claro, né? Então, para a gente decorar, a gente vai focar nas 2 pontos. No ponto 1, que é a santificação inicial. No ponto 2, a santificação progressiva. Amém? Então, nós entendemos que a salvação ocorre no nosso ser de forma tripartida também, que é, por exemplo, a salvação do nosso espírito, a gente entende no versículo 8 de Efésios 2, que diz assim, eu vou lendo, se os irmãos acharem, muito bom, mas eu vou lendo para ser mais dinâmico. Diz assim, porque pela graça sois salvo, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Amém, irmãos? Então, a salvação veio para a gente de forma gratuita, amém, irmãos? Ela veio de forma dada por Deus, amém também? Os irmãos podem dar amém nisso? Amém. Nós recebemos essa salvação, irmão, não fizemos nada em função disso. A santificação inicial, ela também incorre aqui. Porque quando nós lemos Hebreus, o escritor de Hebreus já chama os irmãos de santos. Logo no início, chama de santos, ok? Então nós somos santos. Precisamos abraçar essa realidade. Nós somos santos porque o Senhor nos deu a santidade advinda da morte do Filho de Deus na cruz. Amém? Então, nós temos 3 tempos para a salvação aqui, que é do Espírito que foste, né, salvo. Aí nós temos o versículo 12 de Filipenses 2, que diz assim, de sorte, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só a minha presença, muito mais agora a minha ausência, assim também operai a salvação com temor e tremor. Ou seja, se referindo à salvação que está ocorrendo ao longo da nossa vida, né? No tempo presente, a tão grande salvação, que é um progresso da vida cristã. Então aqui nós analisamos a santificação de forma progressiva. A salvação do nosso corpo, no próximo tempo, né? Passado, presente e futuro. Diz assim, ó, no capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 5. Que mediante a fé estais aguardando na virtude de Deus para a salvação, já preste para se revelar no último tempo. Então, não só que um panorama sobre essa questão da nossa salvação em Cristo, com 3 partes, para a gente tentar entender a santificação também de forma repartida e que a gente entenda, analisando os versículos na Escritura, como se dará a nossa santificação. Então, nós temos o nosso espírito salvo, amém? A nossa alma sendo ganha para o Senhor ao longo da vida, né? Recebei em vós a palavra, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, a gente entende que isso é um progresso e a nossa ressurreição diante do Senhor, que é a salvação do corpo, que está aguardando num futuro próximo. Então já ficou claro para a gente esses pontos, só para a gente analisar. Então, vamos lá. Quando Cristo Jesus morreu na cruz, irmãos, nós recebemos todos os benefícios da santificação inicial. Todos os benefícios. Nós recebemos o sangue, nós celebramos a ceia aqui,
diversas heranças diante do Senhor, que nós também testificamos na ceia, e nós consideramos que nós fomos salvos no Senhor, isso é uma bênção, nós regozijamos disso e devemos de fato sermos alegres pela salvação que nós recebemos do Senhor, porque não fizemos nada em relação a isso, alguém pagou um preço muito alto para que isso acontecesse, e nós fomos salvos. E juntamente com isso, nós também somos santos. Nos tornamos santos diante do Senhor. Então, a santificação inicial, ela incorre a partir desse momento. A partir do momento em que o Senhor Jesus morreu na cruz. E a partir do momento em que eu me arrependi e me converti ao Senhor Jesus. Não adianta também, né, a gente fala muito da gratuidade, como se ela fosse um benefício que está ali numa prateleira e que a gente não vai mexer. Mas essa gratuidade, ela requer alguns pontos. Por exemplo, quando Pedro pregava o evangelho lá em Atos, ele falava: arrependei-vos. Todos nós somos culpados pela morte do Senhor Jesus Cristo. Amém? Sim ou não, irmãos? Se estivéssemos no lugar de Pôncio Pilatos ou dos principais do sacerdote, você faria diferente deles? Não é isso que Pedro fala. Pedro fala: arrependei-vos e convertei-vos. E nós nos encontramos hoje diante do Senhor, nos arrependemos e temos agora essa santidade, que é o sangue de Cristo que nos cobriu. Amém? Então, em Êxodo 28, que foi o texto que foi lido primeiro, como base para a gente, nós temos dois elementos que eu gostaria de olhar com os irmãos. E aí eu queria ler mais 2 versículos de Êxodo. 28, agora o versículo 31 e versículos 35, até o 35. Diz assim: farás um manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul celestial, com uma abertura para a cabeça. No centro, em torno da abertura, haverá uma dobra do tecido, com uma gola para que não se rasgue. Ao redor da orla inferior do manto, as bordas romãs com fio de tecido azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim, intercaladas com pequenos sinos de ouro. Haverá, pois, em toda a orla do manto um sino e uma romã. Em seguida, outro sino e outra romã. Arão deverá vestir esse manto sempre que estiver ministrando ao som dos sinos. Será ouvido guardando ele entrar. Vamos ver, irmãos. Arão era o sumo sacerdote. Amém? Então, Arão tinha a incumbência de entrar uma vez por ano para a intercessão do povo. Então, normalmente, o sumo sacerdote não utilizava esse manto, né? Mas, para esse tipo de tarefa, ele precisava ter esse manto, que era um manto todo azul. Tentar mostrar para os irmãos aqui, né, com palavras. Um manto todo azul, que ficava sobre a túnica. Ou seja, ele tinha uma túnica branca e colocava um manto azul sobre a túnica branca, né? E esse manto azul tinha embaixo, assim, basicamente assim, ó, na orla da veste, romãs e sinos. Romãs e sinos, ou seja, as romãs e os sinos tinham um papel fundamental ali na orla dele, da veste dele. Porque ao passo de que ele ia fazendo toda a atividade, ele estava sinalizando que ainda estava vivo. Perfeito? Caso contrário, se parasse de fazer o som do sino, o que acontecia? Ele era puxado com uma corda que estava amarrada em sua cintura. Porque possivelmente o Senhor tenha estado desagradado com o seu serviço, né? Graças ao Senhor que tinha isso. Vamos lá para a segunda veste, que é do versículo 39 ao 40.
tecerás uma túnica em um turbante com linho. O cinturão será confeccionado com trabalho de arte bordada. Para os filhos de Arão farás túnicas e cinturões. Tu farás também mitras, a fim de lhes exaltar a honra e a dignidade. Assim vestirás o teu irmão Arão, bem como seus filhos, depois o ungirá e dará a ele vestidura e os consagrará para que me sirvam como sacerdote. Então, a informação aqui para a gente é que, primeiro, todo sacerdote teria essa aqui, o linho, né? Uma veste, uma túnica de toda branca, né? Que cobria todo o corpo, né? Para a dignidade dele. E cobria tudo, até os pés, basicamente. Até aqui também, né? Hoje eu dobrei a minha aqui. Mas a deles ficavam até aqui, né? Então, assim, aquilo era para a dignidade dele, de linho branco, linho fino. Mas todos os sacerdotes em comum vestia para a expiação do pecado do povo, perfeito? Então, assim, até Arão vestia também. Só que Arão vestia a mais o manto azul sobre o linho fino. Eu queria considerar com os irmãos o significado desses dois mantos. A túnica do sacerdote, de linho branco, ela chamava-se cotonete. E era feito exatamente de linho branco, ou seja, para cobrir toda a indignidade dos filhos de Arão e de Arão. E isso tipifica, irmãos, a nossa santidade no Senhor, a que recebemos inicialmente quando nos convertemos ao Senhor e nos tornamos sacerdotes. Amém? Nós somos sacerdotes? Na nova aliança, perfeito? O Senhor Jesus vestiu essa mesma vestidura, irmãos. Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Os irmãos pensam um pouquinho. O Senhor Jesus vestiu esse linho branco, sim ou não? O Senhor Jesus vestiu. E João especifica que Jesus vestiu. Quando Jesus foi ser crucificado, ele estava vestido de linho branco. Ou seja, para expiação. Mas o Senhor Jesus Cristo é o nosso sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então nós também herdamos esse mesmo sacerdócio, onde podemos também nos vestir dessa túnica e nos encontrarmos diante do Senhor dignos, honrosos diante do Senhor, por causa da santidade de Deus em nós. Amém? É a santidade de Deus em nós, não nossa, não com a força do nosso braço. Aleluia ao Senhor por isso. Então o que eu penso com isso, irmãos? Nós temos o próprio Deus em nós. Quer maior santidade do que isso? Deus é santo. Alguém precisava pagar um pecado, porque Deus, o Pai, odeia o pecado, odeia o mundo, não é isso? Odeia tudo que é contra Deus. E alguém precisava pagar essa conta. O Senhor Jesus foi lá, como ovelha muda ao matadouro, e morreu por nós. E nós somos santos hoje. Aleluia! Irmãos, não há maior privilégio do que ser inserido na família de Deus, de sermos sacerdotes diante de Deus e de sermos dignos diante de Deus. Então, diante disso, guarda essa informação, porque mais adiante eu vou colocar alguns pontos. Porque nós hoje podemos chegar diante de Deus com a consciência boa, com toda a armadura de Deus, que é a doutrina da salvação. Ou seja, eu creio que eu fui salvo diante de Deus no capacete. Então Satanás não pode minar minha mente. Mas também eu falo para os irmãos, nós não devemos esquecer as coisas. Eu lembro que eu falei que nós sabemos que somos santos, e aí guardamos a nossa santidade aqui no armário, e ela fica no armário. Quando é que eu a utilizo? Quando é que eu a utilizo? Né? Em várias circunstâncias da vida. Satanás pode falar contra nós, e aí nós podemos dizer para ele, né? Porque Martim Lutero foi visitado por Satanás em algum momento. Vou subfrasear para não falar exatamente como foi. E Satanás acusou, dizendo: você é isso, você é aquilo outro, você é isso, você é aquilo outro. E ele falou assim: isso é verdade. Talvez faltou alguma coisa na sua lista aí.
Talvez se os irmãos olharem para mim, vão falar, o Silas é assim, o Silas é assado. O fulano é assim, o fulano é assado. E talvez seja mais do que verdade eu botar mais algumas coisas para os irmãos. Não, irmãos, olha, na minha casa também sou assim, sou assado, porque diante dos irmãos eu posso ser diferente. Ou no meu convívio pessoal eu sou mais assim. Então, aumenta a lista aí. Mas nós fomos lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós não devemos temer nos achegar diante do Senhor, porque nós fomos lavados com o precioso sangue. Nós recebemos essa túnica de linho branco. Amém? Eu ouço o amém dos irmãos tímido diante disso, dessa realidade. Mas é um amém de muita alegria, irmãos. Porque o Senhor nos comprou com o precioso sangue. Amém? É uma realidade que nós devemos abraçar. Mas, ao passo de que nós vamos entendendo, Silas, então tudo foi herdado, tudo eu recebi do Senhor, tudo me foi dado. Foi uma bênção isso. Irmãos, nós precisamos utilizar disso. Nós precisamos nos apossar disso. Nós precisamos sempre lembrar disso. Porque Satanás pode nos arrebentar com culpas, pode nos arrebentar com o passado, pode nos arrebentar com diversas coisas. Mas o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Bem-aventurado, em Apocalipse está dito por João, bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Que bem-aventurança maravilhosa. Na santificação inicial nós temos esse benefício. Porque, irmãos, nós não podemos passar pela vida achando que o Cordeiro imolado morreu de uma vez por toda por nós, e nós não utilizamos isso. E ele morreu de fato, mas nós não utilizamos isso. E aí Satanás pode trazer situações em nossa mente que a gente não gostaria de pensar. E aí vai, porque nós não utilizamos desse benefício. É verdade que tudo nos foi dado, mas nós precisamos exercer isso com autoridade. Eu fui lavado com o precioso sangue. Eu preciso me arrepender diariamente, irmãos. Eu preciso estar aos pés do Senhor e falar, Senhor, eu errei aqui. Não é uma posição passiva isso, é uma posição ativa, de autoridade. Senhor, me perdoa. Porque também pode estar no armário guardado a santificação no estágio inicial. Nós precisamos estar com as nossas vestes sempre limpas, irmãos. Senhor, mas eu pequei contra o irmão. Irmão, vai até o irmão e pede perdão. Amém? Entendeu aqui? A nossa santificação no sentido de manter a túnica limpa. Nós precisamos deixar nossas vestes sempre limpas. Eu digo para os irmãos, tudo que relacionado ao Senhor, o Senhor disse assim na cruz, está consumado. Tudo que se respeita ao Senhor está consumado. No capítulo 9 de Provérbios, ele disse assim que a casa dele estava edificada. As suas 7 colunas estavam lavradas. Ou seja, está tudo pronto para Deus. Porque tudo nos foi dado no que diz respeito ao Senhor. Mas o que não diz respeito à nossa responsabilidade? O que nós estamos fazendo? O Senhor me salvou. A gente pega essa realidade da graça e torna ela uma desgraça. Me perdoa falar dessa forma, irmãos, me perdoa. Mas podemos tornar. Por qual motivo? Porque eu fui salvo, eu fui lavado, e eu posso agora errar à vontade, e não preciso ter contrapartida nesse sentido. E não, irmãos, nós precisamos nos arrepender continuamente. É claro, irmãos, que eu sei que aqui nós erramos de forma acidental. Nós pecamos de forma acidental. Amém? Pelo menos deve ser assim, né? Nós não devemos cometer pecados de forma sucessiva. Cultivar um pecado. Mas eu deixo mais para frente com relação à santificação progressiva. Então, irmãos, eu errei, corre para o sangue. Pequei contra alguém, pede perdão a um irmão. Por que isso é grave? O Senhor Jesus falou que é melhor deixar a tua oferta lá. Deixa a tua oferta. Qual seria a oferta? Pode ser aquela ali, daquela caixinha ali. Mas também pode ser essa oferta aqui. Ou outras. No nosso serviço. Deixa ela por um tempo aqui, vai lá. Se retrata. Então, na santificação inicial, nós precisamos lavar as nossas vestes com o sangue do Cordeiro continuamente. Amém, irmãos? Nós temos paz com Deus, isso está certo, isso é garantido. Mas nós precisamos manter as nossas vestes limpas. Parece que também isso foi uma das falhas da igreja de Éfeso, né? Porque eles estavam numa situação muito boa, e viviam bem, né? Posteriormente à morte dos apóstolos, nós vemos o Senhor tendo uma repreensão, né, contra eles em Apocalipse. Tenho, porém, contra ti que tem deixado o melhor amor.
Do grego protem, né? Melhor amor. Ou seja, as melhores práticas diante do Senhor. E eu digo mais, isso também na santificação inicial, Paulo diz aos Efésios mesmo, que as boas obras, para que andássemos nela. Até as boas obras já foram feitas por Deus, mas para que nós andássemos nela. Que não adianta ter as boas obras, mas eu não ando nela. A graça não pode ser uma coisa que a gente deixa guardada assim, fala, não, o Senhor morreu por mim, está tudo certo, e fica aí. E ao passo de que eu vou vivendo, quando chegar lá diante do Senhor, todos os meus pecados estão cobertos. Isso não é verdade, irmãos. Amém? Nós precisamos nos arrepender continuamente. Essa túnica tipifica essa etapa da nossa vida cristã, a santidade inicial. A palavra linho, no hebraico, significa shesh, que também significa a letra 6 no hebraico. Mas o que é a letra 6? Então, tu está dizendo que a túnica de linho tipifica o 6, que é o homem caído? Não, irmão, estou dizendo que essa cobertura foi feita para o homem. Deus habita no homem, para que haja santidade no homem. E nós precisamos corresponder a esse chamado. Nós somos chamados para ser filho de Deus. Isso não é pouca coisa, irmãos. Isso é grandes coisas. Nós precisamos mudar esse mundo caído. Não é mudar no sentido, eu vou entrar para aqui, vou fazer aqui, vou fazer ali, vamos mudar e ter um mundo propenso para a gente. Mas nós precisamos nos posturar. É isso que eu me refiro. Para que as pessoas vejam sal e luz. Jesus disse, a luz não é para botar debaixo da mesa, mas para colocar no alto da montanha lá, para que todos saibam. E nós, em sua maioria, somos cristãos reservados. Às vezes as pessoas não sabem que nós somos cristãos, porque a nossa santidade não é reluzente. As nossas vestes, às vezes, têm máculas. Amém, irmãos? Então, isso significa a primeira veste, a santidade inicial. A segunda veste, ela tem umas coisas que eu acho mais interessantes. Paulo fala assim, revesti-vos como eleito. Perfeito? Alguns irmãos vão arredondar sempre todas as coisas que essa característica é o amor. E eu também creio que é o amor. Se revestir como eleito é uma vida de amor. Porque Deus é amor. Mas também Deus é santo. E também no amor está contido todos os atributos divinos. Claro que para nós apenas os comunicáveis. Perfeito. Mas para Deus todas as coisas ali. Então no amor, que é o próprio Deus, Deus é amor, que habita em nós, e agora Ele nos convida a revestirmos como eleito. Paulo fala isso. A segunda veste, que é o manto, não é a túnica, perdão, ela tem o azul celeste. Ou seja, é a postura que nós devemos ter como seres celestes, como uma família de Deus, como quem realmente está assentado com Deus. Tem outro fato nela interessante, que tem 9 romãs ao entorno dessa borda, e tem 9 sinos de ouro. E aí eu queria ler com os irmãos, Gálatas 5. Note bem que a gente vai citar o que são esses sinos de ouro. Diz assim, versículo 22. Mas o fruto do Espírito no singular, lembra que eu falei que essa santidade é o próprio Deus, é o amor? Muitas pessoas podem dizer que a segunda veste é o amor. E é isso que está dizendo aqui em Gálatas. E aí, no singular diz, e reparte, é como se fosse um cristal, Como se o amor, que é o próprio Deus, fosse um cristal
né, que quando você faz ele bonitinho assim, é o mesmo cristal, mas ele tem diversas faces. Paulo chama isso de multiforma, não é isso? Sabedoria. Então ele tem, é um diamante só, uma joia só, mas ela foi lapidada para que tivesse ângulos diferentes. E que nós podemos, ao olhar a cada ângulo, ver. Diz assim: amor, gozo, não é isso? Longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperamento. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Se vivemos em espírito, andamos também em espírito. A segunda veste é a santificação de forma progressiva. E aqui tem alguns fatos que eu gostaria de elucidar para os irmãos. Aqui já fala de abrir mão da carne. Então, os sinos do sacerdote que ficava, ao passo que ele ia andando, é o Espírito Santo de Deus que está transbordando em nossas vidas e que é o amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Ou domínio próprio, né? Em outras versões. Que é o caráter de Cristo Jesus, que também habita em nós no Espírito Santo. Aí tu fala assim: Silas, então nós vamos progredir ao passo de que chegaremos lá? Irmãos, eu digo para os irmãos que nós vamos progredir ao passo de que chegaremos lá e ao mesmo tempo ficaremos sempre pendentes. Como assim, Silas? Eu não entendi. Simples, irmãos, porque nós somos em parte, como disse Paulo. A nossa carne precisa ter um esforço e um esmero de um controle diário. Não é uma questão de, não, agora eu alcancei. Então agora eu sou santo nesse ponto. Que eu alcancei a graça necessária. Irmãos, essa graça que você tem da parte de Deus, que é o Espírito Santo habitando em você, que é a segunda vestimenta que você precisa praticar, essa questão aí da carne precisa todos os dias morrer. Todos os dias morrer, né? Então, assim, parece que a gente creu que o velho homem morreu de uma vez por toda. Do ponto de vista de que Deus operou essa morte, sim. Mas do ponto de vista que Ele habita e está aqui com a gente, a nossa carne, todos os dias você precisa lutar. Todos os dias você precisa vencer. Então, o que significa esses 4 romãs? Significa a manifestação do Espírito Santo na sua santidade como caráter de Cristo. Porque, irmãos, eu falei de luz. Porque, irmãos, eu falo de que essa santificação chama atenção. Eu digo para os irmãos que na igreja de Pérgamo tinha um indivíduo que foi morto. Os irmãos lembram quem foi? Quem foi? Antipas. Irmãos, como assim? Só Antipas foi morto. Porque ele era uma fiel testemunha. E uma fiel testemunha não passa batido. Porque a santidade dele é reluzente, chama atenção, tem sinos de ouro. É o caráter de Cristo em nós. Você vai para o trabalho, as pessoas sabem, ele é cristão. Você vai para a escola, ele é cristão. Porque pelo fruto conhece a árvore, não é isso? Fruto no sentido de prática cristã. E não fruto aqui como as romãs que nós vamos ler daqui a pouco. Então, irmãos, nós não devemos jamais esquecer que essa parte foi delegada a nós. Amém? Na arca, já que estamos falando de sacerdócio, na arca tinha 5 côvados e meio de medida, né? A medida ali, que tipifica graça e responsabilidade. Graça nós temos, nós recebemos, acabamos de elucidar aqui, nós recebemos a graça de Deus. Mas o que devemos fazer agora? Devemos ser responsáveis diante disso. Nós devemos corresponder ao que o Senhor Jesus tem nos chamado, tem nos proposto. Nós devemos corresponder a ser filho de Deus. O Senhor Jesus Cristo foi filho de Deus como homem, ou ele era filho de Deus? Isso aqui vai talvez bugar os irmãos, mas não estou querendo, fazendo aqui só uma alusão, não tentando trazer alguma menção teológica. Mas ele foi filho de Deus como prática cristã? Pergunto para os irmãos. Sim, porque ele honrou o Senhor. O Senhor falou assim, esse é meu filho amado, é quem tem um prazer. Por que ele tinha prazer em Senhor Jesus Cristo?
Para mim, que sou pai, eu tenho prazer na minha filha se ela jogar o lixo no chão, se ela fazer sujeira, se ela fizer, perdão, se ela bagunçar a casa toda, eu vou ficar um pouco estressado, mas eu vou olhar para ela assim e falar, minha filha, minha filha, eu amo minha filha, e está tudo certo. Mas aqui não foi o caso, irmão, estamos falando de caráter. O Senhor foi um filho amado porque ele foi obediente, irmãos. Antipas foi obediente. Era o único irmão lá em Pérgamo que foi morto. Enquanto em Esmina todo mundo era perseguido, né? A maioria era lançada na prisão e muitos eram mortos. Em Pérgamo tinha um indivíduo só nessa condição, vivendo uma vida de santidade, de fidelidade ao Senhor e de caráter, irmãos. Irmãos, nós recebemos um benefício maior de todos. É que quando nós olhamos para essas duas vestes, nós entendemos que o Espírito Santo habita em nós. Deus morando em nós, irmãos, não é uma coisinha simples de ser dita. Não é uma coisa, tá bom, eu acordo hoje, acordo amanhã, acordo assim, tá tudo certo, o Espírito Santo habita em mim. E eu vivo uma vida alheia. Uma vida a quem? Uma vida que não agrada o Senhor. Mas o Senhor nos deu todo o benefício dele habitando em nós. Nós temos o amor morando em nós? Temos, porque foi derramado em nós pelo Espírito Santo. Nós podemos amar? Podemos amar. Eu digo que a gente pode amar em parte, porque eu digo que a carne, e bem como a sua alma inclinada à carne, está todos os dias lutando contra você. O Espírito está pronto. Amém? O Espírito está pronto porque o Espírito Santo habita em nós. Nós fomos vivificados. Mas por que que nosso espírito perde essa batalha frequentemente? É uma pergunta boa. Porque quando a gente pensa que a vida que vivemos é a vida que o Senhor Jesus nos propôs, será que é o Espírito Santo que habita em nós que está perdendo essa batalha, ou somos nós? Ou é o nosso espírito? É o nosso espírito, porque nós não tomamos posse dessas realidades e nós não praticamos. Silas, mas você está dizendo que eu posso praticar essas realidades mesmo com a força do meu braço? Eu falo, não, irmão, eu já acabei de falar, nós temos o Senhor habitando em nós. A graça não é só por conta da expiação do Senhor Jesus Cristo também, mas também é pela propiciação, ou seja, ela torna propícia as coisas. Diante de um pecado que eu estou olhando aqui da minha frente, será que o Senhor não nos deu essa graça também de fugir desse pecado, de lutar contra esse pecado, resistir o diabo que ele fugirá de vós? Deu ou não deu, irmãos? Nós temos o Espírito Santo habitando em nós, nós temos esse manto habitando sobre nós. Nós precisamos abraçar essa realidade. Nós precisamos ser santos de fato. Então, o que você está dizendo é o seguinte, que é possível vencer? É isso que eu estou dizendo, irmãos. Porque toda a provisão celeste habita em nós. Nós temos a túnica que nos cobre com precioso sangue, nos torna santo, é o próprio Deus nos cobrindo de santidade, e nós temos também o segundo manto que nos coloca numa posição celeste e que nós podemos combater a vida de servidão ao pecado, a vida de amizade com o mundo, contra as potestades. Então, assim, o que é santidade na prática nesse ponto? A santidade, irmãos, é que cada vez mais eu goste das coisas que o Senhor gosta. É um alinhamento. Quantas pessoas aqui têm amizade? Eu pergunto para os irmãos responde para você. A gente tem amizade, mas geralmente a nossa amizade é com pessoas que coadunam com as nossas ideias, perfeito? Que a gente tenta, não é uma coisa seletiva no sentido ou excludente, não é esse o ponto. O ponto é que a gente vai tendo afinidade com as pessoas que, ele fala umas coisas que são próximas do que eu penso, ele procede basicamente próximo do que eu penso. Não é verdade? Então essas amizades a gente cultiva. Enquanto mais alinhado, enquanto melhor for, eu incentivo os irmãos a mais cultivar essa amizade, perfeito? Porque isso vai te ajudar também, né? Então assim, vamos lá. Então, o mesmo serve para Deus. Porque quem ama o mundo é inimigo de quem? Inimigo de quem? De Deus. Então, se queremos ser amigos de Deus, precisamos corresponder ao chamado do Senhor. Nós precisamos abrir mão de coisas. O Senhor odeia o quê? O pecado. Vamos abrir mão, vamos lutar. Mas, poxa, eu estou lutando a beça, eu consegui aqui, mas daqui eu falhei. Corre para o sangue, irmãos. Pede perdão e retoma esse combate de novo ali. Foge, resiste.
A palavra nos aconselha várias coisas práticas, uma vez que já temos essa graça. Essa graça já habita em nós. Nós temos um poder que a nossa mente duvida, mas precisamos exercitar a nossa alma com novos valores. O mundo passa a vida inteira dizendo para a gente diversos valores errados, e a nossa mente está cheia desses valores errados. E aí eu te falo, onde opera isso? Opera que nós precisamos meditar na palavra, nós precisamos ler a palavra, nós precisamos ouvir os irmãos que têm para dizer da palavra, para redisciplinar a nossa mente, para que ela seja viável para conseguir combater o mal, para que o nosso corpo seja viável de combater o pecado, para que o desejo por esse mundo seja diminuído gradualmente até a vinda do Senhor. Amém, irmãos? Então, esses sinos na veste santa tipifica que o Espírito de Deus nos revestindo como eleito e nos trazendo essa realidade do caráter de Cristo vivida. Essa é uma santidade esplêndida, porque chama atenção. Porque uma veste branca, ela só chama atenção se ela estiver muito branca, né? No sentido assim de reluzente, bonita, reflete, é uma coisa maravilhosa. Mas se você vê uma falhazinha ali, você fala, ih, está sujo. Caiu uma gotinha de sujeira, ele está sujo. Quanto à veste azul, não. A veste azul, ela chama mais atenção. Então, nós precisamos ter esse caráter de chamar atenção para os céus, para Deus, para o caráter de Cristo em nós. Porque vai lá no trabalho, aí o cara fala assim, ele é até cristão, mas poxa, ele é muito difícil. E também vi ele fazendo um troço aí também. Então aí, veja bem, nós não fomos revestidos como eleito, nós não abraçamos essa realidade, nós não estamos lutando contra o mundo, nós não estamos vivendo uma vida para Deus, uma vida de santidade. Amém? A romã, aliás, as romãs, são 9 também, que representa o Espírito Santo, né? O número 9 representa o Espírito Santo. Ao cálculo simples, irmãos. Um cálculo simples aqui, olha. 6 é o número do homem, perfeito? E o número de Deus é qual? O número de Deus é 3. Então essa túnica é a quê? É o Espírito Santo sobre nós. Amém? Porque o número 9 é o número do Espírito Santo. Então, as romãs são os frutos que traz a alegria da manifestação do Espírito Santo. E quais são esses daí? São os 9 dons que é apresentado para nós em 1 Coríntios 12. Eu posso falar para os irmãos aqui, cada um deles. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, milagre, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas. Amém? Então essa é a alegria do Espírito Santo. Em muitos ministérios, muitas pessoas têm apenas alegria, mas a veste completa, ela tem a alegria e o caráter. Interessante isso, né? Também nós devemos tomar posse dessa alegria. Os irmãos precisam ser cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa transbordar. O Espírito Santo tem que trazer alegria nas nossas comunhões. Nós precisamos profetizar, caso seja o caso. Precisamos também falar em línguas, caso seja o caso. Precisamos discernir espíritos. Isso faz parte da túnica, do manto. Isso faz parte de ser revestido. Não pense, e muitas vezes foi dito, e eu já li vários livros de diversos irmãos, dizendo que esses dons são para meninos. Não pense isso, irmãos. Estava lá na veste do sumo sacerdote. O Espírito Santo é Deus. Não tem nada de menino em Deus. Perfeito? É uma manifestação de uma alegria por um momento. Também chama atenção, porque, vamos lá, vamos fazer uma cena para os irmãos aqui. Estou eu aqui andando aqui na rua, calmamente, tranquilamente, e tem um irmão que está vindo do outro lado que eu nunca vi na minha vida. Ou talvez eu nem seja cristão, vou fazer um cenário melhor. Eu não sou cristão, e estou aqui caminhando aqui, tudo bem na rua, indo para o trabalho, ou sei lá o que eu estou fazendo, indo comprar pão, e aí para um rapaz aqui e fala assim, olha, o Senhor disse para mim aqui, eu acabei de ver, que se você não se arrepender hoje, assim está o Senhor, amanhã Ele vai te levar. Irmãos, isso daqui é ou não é algo importante? Para nossas vestes. Isso é algo importante. É uma oportunidade
finda que o Senhor deu para o indivíduo. Eu estou dando um exemplo assim muito trágico, tá? Mas eu estou dizendo que muitos outros cenários podem ser montados nesse quadro aqui de alegria do Espírito. Milagres, diversas outras coisas. Então, aquele indivíduo... Por que eu estou falando desse exemplo? Porque eu já vi diversas vezes muitos irmãos sendo livrados de situações desse tipo, porque estavam vivendo uma vida totalmente dissoluta com alguém que falou assim: irmão, se esse irmão não se arrepender hoje, o Senhor pode te levar. E quando foi que esse camarada está fazendo algo de menino? Quando o Senhor quer falar expressamente para alguém? Muito pelo contrário, é essa manifestação que precisamos ter nos nossos dias de hoje. Nós precisamos ser reavivados, irmãos. Então, precisamos de caráter de Deus, mas também precisamos ser alegres, precisamos ser funcional, nós precisamos ver a coisa com outro ângulo. Amém? Nós precisamos orar em casa e o Senhor nos revestir de línguas. Talvez aqui também que haja interpretação, mas precisamos dessa veste de forma completa. Amém? E eu queria ler com os irmãos também alguns outros versículos. Eu queria ler João 14, 26. Que diz assim: mas aquele Consolador, a versão que eu estou lendo aqui é a Corrigida Fiel. A minha versão, a versão King James atualizada, ela é um pouco mais próximo do que eu vou falar aqui. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Vamos para o capítulo 15, versículo 26 também. Diz assim: mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, e testificará de mim. Aqui ele coloca um parâmetro de igualdade. O Espírito veio do Pai, ele enviará, e que testificará dele. Ou seja, o Pai, Filho e Espírito Santo falando. Amém? Estamos vendo aqui o Espírito sendo enviado para os santos, mas o Pai e o Filho são um, nesse ponto aqui. Né? Ele diz, aqui mesmo no texto, ele fala, eu e o Pai somos um. E o Espírito Santo, que veio do Pai e testificará dele. Em outras palavras, somos um. Amém? Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo aqui manifesta esse envio do Espírito Santo. Agora, em 1 João 2, 1... vou andar um pouquinho nas escrituras aí, eu espero os irmãos. Diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Lembra disso? Não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Quando nós lemos o capítulo todo, 14 de João Evangelho, e o capítulo 15 todo de João Evangelho, o Senhor Jesus está colocando alguns parâmetros. Ele está dizendo que Ele, o Pai, é um. Ele está dizendo que Ele iria para o Pai. Ele está dizendo diversas coisas porque ele está instruindo os apóstolos a respeito da sua ida. Também consola para que eles não ficaram órfãos de forma alguma, porque ele iria para o seio do Pai, mas enviaria o outro Consolador, como está escrito aqui, e que habitaria em nós. Então, ele está colocando alguns parâmetros muito interessantes aqui. E ele fala muito claramente que o mundo o odiava.
Aí eu digo para os irmãos, será que se o Senhor Jesus Cristo, na época, é uma pergunta que é um parênteses aqui, mas será que Jesus Cristo começasse como diz aí no mundo, né, de forma muito chula, mas dançar conforme a música daquela situação, ele seria agradável para o mundo? Talvez. E nós vemos muitos filhos de Deus incorrendo nesse erro, de querer ser legal com o mundo. E digo filhos de Deus grandes, pessoas de notoriedade, né, caminhando conforme, sendo agradável às ideias do mundo, com pregações conturbadas, dizendo coisas que o Senhor Jesus não está dizendo, porque o Senhor Jesus está garantindo que o mundo o odeia. Por que tu acha que o mundo tem que gostar de você? É uma pergunta simples. E João fala de 2 fatos: não pequeis e eu odeio o mundo. Entende? É o mesmo João, irmãos, que escreveu o Evangelho, é o que está escrevendo a carta. Aí você acha mesmo que o mundo é adequado para a gente? O mundo, como eu refiro, esse aion, ou seja, o sistema desse mundo, que não são todas as pessoas, que são um grupo de pessoas que determinam como o mundo deve ser. É outra coisa. Amando de Satanás, né, do principado e potestade. Que seja na cultura, que seja nas instituições de ensino, que seja aí no trabalho. Irmãos, eu trabalho numa empresa gigantesca e antes não era uma empresa gigantesca, era uma empresa... Aliás, eu vivi esse processo, e eu falo para os irmãos, eu vivi esse processo 2 vezes, eu trabalhei em 2 empresas, não vou citar o nome, porque vai para o YouTube. Então, essas 2 empresas que eu vivi eram empresas grandes, mas eram empresas familiares, que tinham um sócio, era LTDA, ou seja, eram empresas que tinha um cara mandando, tinha alguns poucos sócios e um cara que mandava em tudo, o dono. Então, essas 2 empresas abriram capital e se tornaram empresas gigantescas, com um capital aberto no mundo. Mas, irmãos, eu digo para os irmãos, as 2 entraram coisas que não existiam ali, de direcionamento, com o pensamento do mundo. Entende o que eu quero dizer para os irmãos? Para não entrar em pormenores. Hoje eu faço de 15 em 15 dias provas, que essas provas que eu faço são treinamentos de disseminação de uma ideia do mundo. As minhas avaliações também têm ideias do mundo. É tipo como, por exemplo, no Brasil, hoje em dia, na escola, na ciência, só quem pode ensinar são os evolucionistas. Perfeito? Em outros países, há outros grupos que podem ensinar também, como os criacionistas, design inteligente, enfim, diversos grupos podem também ensinar na escola, porque é aberto. No Brasil não pode, no Brasil é só o evolucionista. E eu, como cristão, eu tinha que botar na prova que o homem veio do macaco. Claro, hoje também não diz isso. Estou utilizando esse termo aqui mais básico e simples para os irmãos entenderem o que eu quero dizer. Então, todas as ideias que nós somos contra, que o Senhor é contra, que o Senhor odeia e que faz nos ser odiado também pelo mundo, essas coisas estão permeadas nesse aion, nesse mundo que aí existe. E nós estamos nesse mundo, irmãos. Nós precisamos ser vigilantes nesse sentido. Agora você entende por que Antipas morreu, o único que morreu naquela cidade. Porque ele não coadunava com as ideias daquele mundo. Ele não coadunava com o pecado. Ele não coadunava com as ideias do mundo, com as ideologias daquele mundo. A vida dele de santidade resplandecia. Ele não era indiferente a ter que falar o Evangelho do Senhor em público. Ele não era indiferente a ter uma postura cristã em público. Então ele foi caçado. Porque é mais simples viver uma vida, concordar com tudo, mas não concorda no coração, né? Claro, eu também digo para os irmãos que isso depende do teu trabalho, irmão, ter sabedoria, né? Não vamos ficar fazendo manifestações desnecessárias. A não ser que tu fala assim, eu vou alcançar aquela vida ali. Aí para aquela pessoa tu fala, mas não fica falando frequentemente todas as suas ideias, que também isso pode ser danoso para os irmãos. Amém? Mas entenda que existe todo um pano de fundo no que o Senhor Jesus está falando no capítulo 15 e 14. E que também João fala nas cartas 1ª, 2ª e 3ª. E nós recebemos o Espírito Santo. Vou falar uma ferramenta maravilhosa que é o Espírito Santo. Para nós que erramos, que às vezes a nossa alma anda por caminhos de princípios equivocados, de valores errados, ou que pecamos com a nossa carne. Vou te falar um benefício maravilhoso que é o Espírito Santo. A palavra aqui, desses 3 versículos que eu utilizei, é a mesma no grego. Só que só uma, nossa tradução chama Jesus de advogado.
Os outros 2 versículos que eu li chamam o Espírito Santo de Consolador. Consolador, mas a palavra aqui é a mesma no grego, significa Parakleton, que a tradução literal da palavra significa chamar para o seu lado, ou seja, chamar para te defender. Então a palavra certa seria advogado também. Então o Espírito Santo é o nosso advogado. Então eu fiquei aqui confuso. Então nós temos o Espírito Santo como o nosso advogado e temos o Senhor Jesus como nosso advogado? Isso, irmãos, acertamos. Então, qual é a ideia? A ideia é que o Senhor Jesus é o advogado diante de Deus. Amém? O Senhor Jesus é nosso advogado, irmãos? Tomamos posse dessa realidade, irmãos? Mas também nós podemos ter um advogado que confessamos os nossos pecados, que nos consola também, e que também nos guia em toda a verdade. Ou seja, essa é a graça e a santidade inicial, ou seja, Ele está em nós, santidade inicial, mas Ele também nos guia em toda a verdade, Ele também corrobora para nosso progresso, a nossa santidade. Irmãos, não achemos que a graça é só para perdão de pecado, mas ela é também para nos dar condição de vencer o pecado, de vencer o mundo. Acertaremos a partir do momento que colocarmos nosso coração em viver como filho de Deus. Também erraremos, então temos um advogado. Amém? E aí temos outro advogado, e aí temos um justo juiz. Amém? Para os irmãos vão entender aqui? Então nós somos cercados de possibilidades. E aí você acha realmente que se você não alcançar o Senhor Jesus, não foi advogado capaz? Ou o Espírito Santo não foi um advogado capaz? Ou Jesus, ou o Pai não foi um juiz justo? Não, irmãos. Nós temos todas as chances do mundo. Nós temos Deus habitando em nós. Maior chance que essa não há. Se você não quer ser filho, não quer progredir na sua santidade, aí já não é mais com Deus, porque você está abrindo mão das suas heranças em Deus. Amém? Então, graça e responsabilidade. Nós temos o Espírito de Deus habitando em nós. Maior graça que essa eu não conheço. Não é só um benefício feito, mas são todos os benefícios feitos e concluídos, inclusive as boas obras, para que andássemos nela. Perfeito? Então, usemos essa ferramenta, o Espírito Santo. Irmãos, não vamos fazer aquela oração hipócrita diante do Senhor. Senhor, eu tenho uma lista de coisas aqui para falar, e fala a lista de coisas. Abre o seu coração, derrama o seu coração. É isso que Tiago chama de oração fervorosa, com eficácia. É que quando nós realmente abrimos o nosso ser e mostramos quem realmente somos, e não o cara que vestiu a veste da santidade vista por aí, da máscara. Não é essa santidade que o Senhor quer. Eu tenho para mim que o Senhor nem sequer ouve essa oração, porque é uma oração hipócrita. E o Senhor Jesus quebrou todos os comércios do templo e falou muito mal da hipocrisia. Perfeito? Então, irmão, abra o seu coração diante do Espírito Santo, que é o seu advogado, que é o seu consolador, é o que cuida de você e que tem a resposta para te dar, para te guiar em toda a verdade. Esse Espírito Santo te ama, irmãos. Ele é o próprio amor de Deus. O Espírito Santo é Deus habitando em você, irmãos. Irmãos, assim, o mundo conhece a arma nuclear. Nós temos o Espírito Santo. Não é uma comparação justa. E por que que nós não vencemos? O mundo dissemina ódios e situações com valores equivocados. Mas nós temos a palavra de Deus, que habita em nós também. E o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Ele nos guia como em toda a verdade? Ele pode falar expressamente contigo. Pode usar irmãos com os dons de profecia. Mas também pode usar a leitura na palavra também. E ele também pode usar irmãos falando e ministrando no final de semana, na reunião geral, nos pastores que cuidam dos irmãos ali. Pode falar de muitas formas. Mas nós temos esse poder maior. Para fechar, irmãos, que eu acho que eu estou aqui já há um tempo já, né? Mas vamos ler alguns versículos e mostrar aqui a nossa santidade no nosso espírito, alma e corpo. Eu queria ler com os irmãos hebreus, para o espírito, a santidade inicial. Hebreus 5, 13 e 14.
Hebreus 5,14. Diz assim: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, para os quais, em razão de costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, inicialmente, somos salvos diante do Senhor, somos santificados, temos essa túnica, temos o Espírito habitando em nós, quantidade de coisas que eu vim mostrando para os irmãos, que traz o benefício da nossa santidade. Mas esse texto não cabe para o nosso espírito nesse sentido, porque o espírito já foi vivificado diante do Senhor, nós já temos essa santidade. O que nós precisamos fazer é, aquilo que eu falo para os irmãos, é abraçar essa realidade, ter essa autoridade, orar e se arrepender e ser coberto com o precioso sangue do Senhor Jesus. Amém? Nesse caso, só tem uma coisa que foi viável para o espírito. Aliás, só uma coisa não. No que se respeita à santidade inicial, nós fomos regenerados. Nós somos uma nova criatura. Amém? Para a alma. Salvação progressiva vai operar agora na alma e no corpo. Perdão, a santificação progressiva. Que é Tiago 1, 21. Só para fazer um adendo aqui. Tiago, para Lutero, era um livro que deveria ser descartado, né? Assim, falando a grosso modo, tá, irmãos? Ninguém pega isso e dissemina isso de qualquer forma. Mas porque ele não entendia muito bem essa correlação dos outros apóstolos com Paulo, que eram etapas diferentes da vida cristã. Porque aqui está falando sobre a nossa santificação progressiva. Já Paulo falou muito sobre a graça da nossa santificação inicial, ou seja, da salvação em Cristo Jesus. Amém? E aí ele diz assim, Tiago: por isso, rejeitando toda a imundícia, rejeitando, é um agente passivo ou ativo, irmãos? É um agente aqui, nós, como indivíduo, nós podemos rejeitar. É isso que ele está falando. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superficialidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós, enxertada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Ou seja, como opera a salvação, como opera a santificação progressiva no que diz respeito à nossa alma? São mudanças de mente, metanoia, mudança de valores. Nós precisamos exercitar a nossa mente com outras coisas, diferente do desejo dela, que é ficar unida à carne, né? Porque quando nós lemos Salmos 119, eu não vou lembrar de cabeça o versículo, mas o salmista Esdras diz assim: a minha alma é apegada ao pó. Então a nossa alma é apegada às coisas desse mundo, é apegada à carne, então ela é incentivada por isso. Mas onde que Satanás opera? Opera em valores deturbados. E só há uma possibilidade da gente combater isso. É doutrinando a nossa mente, é lendo as Escrituras, é ouvindo irmãos que têm um direcionamento de Deus, é trocar pensamentos equivocados por pensamentos que são bíblicos. Porque é muito mais simples a gente pegar a Bíblia e ficar fazendo assim com ela, dando toda uma flexão, né, moral, para que ela caiba lá no nosso pensamento equivocado. Mas não, irmãos, a palavra, ela é a única vara de medir nesse ponto. Nós precisamos receber a palavra para salvar nossa alma. Nós precisamos reeducar nossa mente. Quando Paulo fala de mudança de mente, ele está se referindo a isso. A renovação de mente é isso. Nós precisamos ter uma mente diferente, pensar diferente. Efésios 4. É 4. Versículo 23 e 24.
Diz assim: e vos renoveis no espírito da vossa mente. E vos revestis do novo homem. Salvação aqui, está vendo aqui a santificação sobre o revestir, sobre o manto? Revestir do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém? A santidade que nos reveste, revestido como eleito. Nós precisamos, na nossa mente, crer nessas palavras. Nós precisamos receber a palavra e crer, mudar a nossa mente. Agora, a santificação progressiva para o corpo. Primeira Coríntios 15, 50 a 53. Diz assim: e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: na verdade todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, em num abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos estarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém isto: o que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. No corpo nós temos um dilema. A santificação progressiva no corpo, ela tem um dilema, que é que nós somos em parte. Porque hoje nós podemos fugir da prostituição, da fornicação. Hoje nós podemos parar de cometer diversos pecados e de imoralidade, de outras coisas. Nós podemos, mas é uma mortificação contínua e constante, onde a nossa perspectiva é a vinda do Senhor com a transformação definitiva. Porque hoje nós em parte, entendeu? E quando o Senhor voltar, seremos completos. O nosso corpo será ressuscitado incorruptível, transformado no Senhor. Então, irmãos, lutemos nesses últimos dias para tornar nossa vida santa e digna diante do Senhor. Amém, irmãos? Tem um desejo no meu coração de pedir para os irmãos se levantar e a gente orar em função disso. Também gostaria de chamar o irmão Billy, né? Chamar o Násio e o Silas, que estão próximos aqui.